O que você procura em uma igreja? Uma igreja ideal para você é uma igreja que, pode completar a frase, é uma congregação acolhedora? É uma igreja compassiva? Seria uma igreja autêntica? Seria uma igreja grande? Uma igreja íntima, estimulante, moderna, com mobiliário moderno? Seria uma igreja com uma música boa? Uma igreja dedicada? Uma igreja com uma pregação dos super-heróis? O que seria uma boa igreja? O que é uma boa igreja para você? Realmente, eu só desejo que você comece a pensar no que você realmente valoriza numa igreja. Muitas pessoas valorizam apenas aspectos periféricos do que seja uma igreja e não pensa nos aspectos essenciais. Isso por causa da falta do estudo da palavra sobre o que Deus quer que a sua igreja seja. Por isso, nós teremos vários estudos disponibilizados aqui no canal, no livro do pastor Mark Dever, O que é uma igreja saudável. Esse livro se encontra disponível gratuitamente no Ministério. Você também o link aqui, nós deixaremos ter esse livro e assim acompanhar esse estudo. Veja o estudo até o final, você verá o que é uma igreja saudável. A igreja não é apenas de responsabilidade da liderança, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Todos nós somos a igreja. Vamos ler o nosso texto básico de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18 até o 21. Abra aí sua Bíblia, acompanhe o estudo. 1 Coríntios 12, do 18 até o 21. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Cada membro da igreja prestará contas de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às boas obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Olha só, outro texto fala sobre isso, é Hebreus capítulo 10, do 23 até o 25. Você pode ler também, acompanhe. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nosso estudo sobre o que é uma igreja saudável começa com o ensino do que é ser um cristão. Isso é o capítulo 1 do livro. Depois, nós consideraremos o que é uma igreja, capítulo 2. O propósito de Deus para as igrejas, capítulo 3. E por que a Bíblia tem de guiar as nossas igrejas, capítulo 4. Primeira parte, capítulo 1, é o estudo de hoje. Acompanhe. É importante, é necessário que as pessoas percebam que precisam de uma igreja local saudável na vida cristã e comecem a compartilhar a paixão pela igreja que caracteriza tanto a Cristo como os seus seguidores. A ênfase de hoje é que o cristão deve ter seu relacionamento pessoal com Deus e só. E acham que isso é suficiente para as suas vidas. Entretanto, o que muitos cristãos não compreendem
como esse relacionamento primordial com Deus necessita de inúmeros relacionamentos pessoais secundários. Os relacionamentos que Cristo estabeleceu entre nós e o seu corpo, que é a igreja. Vamos conferir o que diz lá na primeira carta de João, no capítulo 4, 19 ao 21. Olha só o que diz. 1 de João 4, 19 ao 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mark Dever diz o seguinte: se você confessa ser um cristão e não é membro firme da igreja que frequenta com regularidade, preocupa-me o fato de que você pode estar indo para o inferno. Vou ler novamente. Se você confessa ser um cristão e não é membro firme da igreja que frequenta com regularidade, preocupa-me o fato de que você pode estar indo para o inferno. Por que ele diz isso? Nós precisamos considerar, primeiro, o que é ser um cristão. O que é um cristão? Um cristão é alguém que, antes e acima de tudo, foi perdoado do seu pecado e reconciliado com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo. Um cristão é alguém que se esgotou a si próprio e todos os seus recursos morais. Reconheceu que, em desafio à lei de Deus, ele havia dedicado a sua vida à adoração e ao amor às coisas e não a Deus. Coisas como a profissão, uma família, aquilo que o dinheiro pode comprar, a opinião das pessoas, a honra da família, da comunidade, o favor dos falsos deuses de outras religiões, os espíritos deste mundo, ou mesmo as coisas boas que uma pessoa pode fazer. Também reconheceu que esses ídolos são senhores duplamente condenatórios. Seus apetites nunca são satisfeitos nesta vida, provocam a justa ira de Deus na vida por vir, uma morte e um julgamento dos quais o cristão experimenta um pouco nas infelicidades deste mundo. Se o cristão morresse hoje e comparecesse diante de Deus e ele lhe dissesse o seguinte: por que eu devo permitir que você entre no céu? O cristão que sabe a verdade, conhece a verdade, eu diria: Senhor, não me deixe entrar. Mas ele também diria: confie no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado como substituto por mim e pagou meu débito, satisfazendo suas exigências santas e justas e removendo a tua ira contra o meu pecado. Romanos 5, versículo 1 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nessa primeira parte, Mark Dever explica que o cristão é, primeiramente, alguém que, em Cristo, foi reconciliado com Deus. Cristo satisfez a ira de Deus. Cristo nos perdoou todos os pecados. Então, o cristão agora é declarado justo diante dele. Ele é chamado a uma vida de retidão. Ele vive na esperança de um dia estar diante da majestade de Deus no céu. Então, o sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar os pecados e assim nos reconciliar com Deus. Essa é a primeira parte da vida cristã. Mas o que muitos desconsideram ou se esquecem é da segunda parte. E, em segundo lugar, o cristão é alguém que, pela virtude da sua reconciliação com Deus, foi reconciliado com o povo de Deus. Depois de Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, o que aconteceu? Aí em Gênesis 4, versículo 1 a 16, nos conta:
A atitude de Adão em quebrar a comunhão com Deus resultou num rompimento imediato da comunhão entre os seres humanos. Por isso, Caim mata Abel. Há um homicídio na primeira família. Todo homem vive para si mesmo. O homem está morto, seus delitos e pecados. Não se deve surpreender, né, o fato de que Jesus disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos andam juntos. O primeiro produz o segundo. E esse comprova o primeiro. Então, ser reconciliado por meio de Cristo significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, do versículo 14 até o 16. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, estava no meio, a inimizade, para que dos 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios 2, 14 até o 16. Então, todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Versículo 19 lá vai nos dizer: estamos unidos com Cristo no santuário dedicado ao Senhor. Tem um exemplo? Ele traz um exemplo lá no capítulo 1, diz assim: um órfão é adotado pela família Oliveira. Então, agora, ele é membro dessa família. Ele vai se assentar à mesa. Ele vai desfrutar de tudo junto da família Oliveira. Ele pertence a essa família. Ele tem todos os privilégios da família. Tem a comunhão com essa família. Quando Deus chamou a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele também nos chama a comunhão com toda a sua família. Então, em resumo, o que é um cristão? Não tem como a gente responder essa pergunta, o que é um cristão, sem entrarmos numa conversa sobre a igreja. Se você ainda não sabe por que deve ser membro de uma igreja, nós temos um estudo, 10 razões por que filiar-se a uma igreja, assista no nosso canal. E esse estudo agora vai te dar mais embasamento para ser comprometido com a igreja. Porque se amamos a Jesus, nós amamos a sua igreja. É impossível ser um cristão sem igreja, isso de acordo com a Bíblia. E não somente isso. Se nós acabarmos falando sobre a igreja, é difícil nós nos mantermos fiéis a qualquer das metáforas referentes a ela, porque o Novo Testamento usa tantas. Uma família, uma comunhão, um corpo, uma noiva, um povo, um templo, uma senhora e seus filhos. E o Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja por muito tempo. A igreja não é realmente um lugar, nós sabemos disso. É um povo, o povo de Deus em Cristo. Por isso, quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local tão somente porque isso é um hábito que contribui à maturidade espiritual. Ele se une a uma igreja local porque isso é a expressão daquilo que Cristo tornou um membro do seu corpo. Então, estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Mas essa união universal precisa ter uma existência viva e atuante, que é o que nós chamamos a igreja local. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para exercitar o amor, para praticar as boas obras uns para com os outros, nós demonstramos assim na vida real, podemos assim dizer, o fato de que Deus nos reconciliou consigo mesmo e uns com os outros. Nós demonstramos ao mundo por que fomos mudados.
Não primeiramente porque nós memorizamos versículos bíblicos, porque oramos antes das refeições, porque damos o dízimo de nosso salário, porque ouvimos músicas evangélicas, mas sim porque demonstramos de uma maneira crescente a disposição de suportar, de perdoar e de amar um grupo de pecadores semelhantes a nós. O cristão é aquele que foi reconciliado com Deus e reconciliado com o povo de Deus. Ele traz algumas perguntas aqui para reflexão. Ele diz que Deus perguntará a cada membro do corpo. E perguntará o seguinte: você se alegrava com os outros membros do corpo quando eles estavam alegres? Chorou com os que choravam? Tratou os fracos como membros indispensáveis e com honra especial aqueles que muitos achavam menos dignos de honra? Prestou honra dobrada àqueles que o lideravam e ensinavam? Cristão, você está preparado para o dia em que Deus o chamará a prestar contas da maneira como amou e serviu a família da igreja, incluindo seus líderes? Sabe o que Deus afirma a respeito da natureza da igreja? Então são essas algumas perguntas que ele faz aqui no capítulo 1. Importante nós notarmos que esse estudo da igreja, sobre a igreja saudável, primeiro, não trata sobre o que é ser um cristão. É necessário nós compreendermos que fomos reconciliados com Deus, reconciliados com o povo de Deus. Por isso que não existe crente fora da igreja. Até pessoas que dizem, mas tem um exemplo lá do ladrão da cruz, né? Ele não teve tempo de ir a uma igreja, de ser batizado, de fazer parte da igreja. De fato, ele não teve tempo. Mas se ele tivesse, com certeza, ele faria parte de uma igreja local. A regra é essa. Aquele que crê em Jesus, aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Então faz parte de uma igreja local, é ativo, participa dessa igreja local, ora, se envolve com os problemas da igreja, suporta. Suporta não é dizer que estou suportando o irmão, mas é dar suporte, de fato, para os irmãos. Serve. O cristão é aquele que serve. Essa é uma das formas de nós conhecermos os verdadeiros crentes. Aquele que não é digno de servir, diz o ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E, de fato, o cristão é aquele que mais deve servir, seguindo o exemplo do seu Mestre e Salvador Jesus. Vamos conferir mais um texto da palavra, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22 até o 26. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Nós temos no corpo de Cristo uma unidade e uma diversidade. Uma unidade, porque todos somos um só corpo. E uma diversidade. Cada um é membro desse corpo. Há um só corpo, há uma só igreja viva, verdadeira do Senhor Jesus. Mas ele dotou a cada um com um dom, a cada um com um talento, a cada um uma função.
E todos os membros assim formam o corpo de Cristo. Aí no finalzinho desse capítulo, ele vai falar exatamente isso, a partir do versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, viu? Unidade, corpo de Cristo. E diversidade, membros desse corpo. Aos apóstolos, profetas, sábios, depois dons, governos, variedade de leis, são todos apóstolos, todos profetas, todos milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, com zelo, os melhores dons. Primeiro, nós precisamos entender, né? Cada um faz parte do corpo de Cristo com seu dom específico. Ele fala aqui dos apóstolos, num período apostólico. Hoje nós não temos apóstolo bom, apóstolo morto. Isso porque esses de hoje que se dizem apóstolos não têm os requisitos para serem apóstolos. Para ser um apóstolo é necessário ser testemunha ocular do ministério terreno de Jesus, ter sido chamado pelo próprio Cristo ou pelos apóstolos. Isso que não satisfaz os requisitos nenhum daqueles que se dizem apóstolos hoje. Então nós vemos aqui todos os outros dons, por exemplo, dons de cura e de idiomas, né? Línguas, a mesma coisa de idioma, a pessoa recebia o dom de Deus para pregar a palavra numa outra nação, sem ter estudado aquele idioma. Por isso que o evangelho se expandiu tanto nisso. Então, esses dons extraordinários, assim como esses ofícios, né, de profeta ou de apóstolo, foram nesse período de fundação da igreja, um período apostólico, um período de Novo Testamento que estava sendo registrado. Hoje, nós não temos mais esses ofícios, como também não temos esses dons extraordinários. Porém, outros permanecem. O presbítero, o mestre, o pastor, né? O diácono, esses ofícios permanecem na igreja até hoje. E também outros dons, talentos, dotados por Deus aos membros do corpo de Cristo para servir uns aos outros. Esse mesmo texto vai derrubar aquela noção de que aquele que tem o Espírito Santo, muitos dizem, né, de linha pentecostal ou neopentecostal, que aquele que tem o Espírito Santo precisa falar em língua. Só que o texto ele já exclui isso quando ele diz: tem todos os dons de curar? Uma pergunta retórica. Não. Falam todos em outras línguas? Não. Então, esse texto já vai tirar e cair por terra essa noção. E lá no início do capítulo, vai dizer sobre esse batismo com o Espírito Santo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Assim, quando nós recebemos a Cristo, nós já fomos batizados com o Espírito em um só corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo é para que você pertença à igreja e sirva a igreja, e não uma fração especial do poder do Espírito para que você tenha dons pós-conversão. Nós precisamos viver a vida cristã no dia a dia. Até perguntam, mas nós precisamos ter uma reunião especial de busca para o Espírito Santo? Não. A busca a Deus é diária. A luta contra o pecado é diária. Por isso, o pertencimento ao corpo de Cristo mostra e marca que assim nós somos chamados por Ele e pertencemos então a Ele, porque vivemos para Ele. Que é, então, um cristão, nós aprendemos hoje.
é aquele que foi reconciliado com Deus. Ele recebeu a palavra no seu coração, ele foi justificado, ele creu em Jesus Cristo e assim os seus pecados foram cancelados. Mas ele não fica então sozinho. Ele faz parte de um povo, ele foi reconciliado também com o povo de Deus. Na próxima semana, ou quando nós tivermos outra oportunidade, nós daremos sequência a esse estudo falando agora do capítulo 2 do livro O que é uma igreja saudável, de Mark Dever. Leia todo esse capítulo, faça revisões, comentários, comente aí, deixe o seu like, compartilhe, divulgue, porque esse é um estudo muito importante para todos aqueles que confessam ao Senhor, querem servir em suas igrejas. Que Deus os abençoe. Uma boa noite na presença do Senhor.